eu comecei a falar sobre ser conduzido por Deus. Quem estava aqui domingo, dá um glória. Amém, irmãos? E quando falei sobre sermos conduzidos por Deus, uma das coisas que abordei foi a diferença entre propósito de Deus e desejo humano. Pastor, então eu não posso ter os meus propósitos? Claro que você pode. Pastor, eu não posso ter os meus desejos, eu não posso desejar? Claro que pode. O que você não pode, o que eu não posso, é confundir os meus propósitos e os meus desejos com o propósito de Deus. Amém? Você está comigo? Por que, pastor, não posso confundir? Porque é tão problemático confundir propósito de Deus com desejo humano. Eu te digo, porque desejo humano está centrado no coração do homem. Desejo humano está centrado naquilo que o teu coração quer. E muitas vezes o que vai acontecer é que aquilo que nós desejamos não está propriamente ligado àquilo que Deus espera, aquilo que Deus estabeleceu como propósito. Desejo humano está focado naquilo que o homem entende como bom. Desejo humano, querido, está focado em algo que, a via de regra, não vai te trazer nenhum tipo de dificuldade. Até porque ninguém vai desejar algo que lhe traga problema. Amém ou não amém? A diferença de desejo humano para propósito de Deus, ela reside em alguns aspectos que são fundamentais para que possamos compreender e diferenciá-los. Eu li um texto no domingo e eu quero ler novamente esse texto, é Tiago capítulo 1, versículo 14. E em Tiago nós vamos ler que as pessoas são tentadas quando atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Pastor, então todo desejo que eu tenho é mau? Não. Porque em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, Paulo diz: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais, ou um caminho ainda melhor, um caminho mais excelente. Então eu posso desejar coisas que estão diretamente ligadas àquilo que Deus quer. Eu posso desejar coisas que estão totalmente divergentes daquilo que Deus estabeleceu, porque desejo é assim. Agora, propósito de Deus não. Propósito de Deus não muda. Propósito de Deus não sofre variação frente às situações que vão se apresentando. Propósito de Deus, em muitos casos, em muitos momentos, aos nossos olhos não vai fazer o mínimo sentido. Propósito de Deus, em alguns momentos, vai até nos trazer algumas dificuldades. Porque o propósito de Deus não visa simples e unicamente cumprir aquilo que Deus estabeleceu na vida do outro. Propósito de Deus faz com que você flua e desenvolva aquilo que Deus estabeleceu, que vai alcançar o outro, mas nessa trajetória de alcançar o outro e ser bênção na vida do outro, Deus vai trabalhando você. Então Deus vai modelando você, Deus vai fazendo algo poderoso na sua vida, Deus vai mudando a sua perspectiva, Deus vai alinhando o seu coração, Deus vai trazendo clareza, uma visão mais ampla, uma consciência mais clara a respeito de quem Ele é e daquilo que Ele está fazendo e daquilo que Ele ainda está por fazer. É por isso que nós precisamos diferenciar. Nós vivemos um tempo confuso, onde muita gente está confundindo o propósito de Deus com o desejo humano. E é exatamente por isso que tem muita gente frustrada. É exatamente por isso que tem muita gente dizendo: Deus não está vendo o que eu estou passando. Deus não está me ajudando. Deus não está fazendo nada e eu estou nessa situação. Claro! Nós já aprendemos aqui que Deus sustenta o que Ele... Muita gente, ao confundir propósito de Deus com desejo humano, quer que Deus sustente
aquilo que a pessoa desejou sem nem mesmo consultar ao Senhor. A gente vai entrando em guerras que não era para entrar. A gente investe em coisas que não era para investir. A gente gasta tempo com situações, pessoas, enfim, que não era para gastar. E isso seria resolvido se conseguíssemos discernir propósito de desejo humano. Quando nós lemos o texto de Provérbios capítulo 19, Provérbios capítulo 19, versículo 21, deixa claro essa diferença. Porque Provérbios 19, 21 diz: muitos são os planos do coração do homem. Muitas coisas o homem deseja. Amém ou não amém? Você está comigo? Você está aí? Muitas coisas nós desejamos, mas o que prevalece é o propósito de Deus. O que prevalece, o que se mantém de pé, querido, o que funciona, o que cumpre o objetivo é o propósito de Deus. Eu posso planejar muita coisa, você pode planejar muita coisa, eu posso desejar muita coisa, você pode desejar muita coisa, mas a verdade é que no final o que prevalecerá é o propósito de Deus, é aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, é aquilo que Deus sonhou e planejou ao teu respeito, é o que Deus estabelece, querido, que vai permanecer. Para que entremos de fato nesse lugar e vivamos o propósito que Deus estabeleceu, duas perguntas nós precisamos nos fazer. A primeira é: quão comprometidos nós estamos com o propósito que Deus estabelece? Porque chegando aqui, entendo eu que já conseguimos fazer uma diferenciação entre o que é desejo humano e o que é propósito de Deus. Entendendo o que é propósito de Deus, eu preciso me fazer essa pergunta. E a pergunta é simples. Já que entendo que Deus tem um propósito e entendo o propósito de Deus para a minha vida, eu preciso me perguntar: quão comprometido eu estou com aquilo que Deus estabeleceu como propósito para mim? Quão comprometido você está, meu irmão, com aquilo que Deus estabeleceu? Eu digo a você que o mais difícil não é saber o propósito. Amém? Está comigo? O mais complexo não é saber qual é o propósito, por mais que tem muita gente se perdendo nisso por aí. Mas tão complexo quanto é saber quão comprometido eu estou com esse propósito que agora eu tenho conhecimento. A segunda pergunta é: até onde eu estou disposto, querido, a ir para ver a totalidade do propósito de Deus se cumprindo na minha vida? Até onde você está disposto a ir? O que você está disposto a colocar na mesa? Qual é o seu grau de suportação? Porque viver o propósito de Deus vai requerer de mim e de você uma capacidade que está para além daquilo que nós vínhamos vivendo até aqui. Então a gente precisa entender isso. Guarde essas perguntas. Existem 3 pontos, e óbvio que nós poderíamos colocar mais, mas eu acredito que esses 3 pontos nos ajudarão na caminhada para vivermos aquilo que Deus estabeleceu. Porque tem um grande número de pessoas que consegue discernir entre desejo humano e propósito de Deus. Gente que está até disposta, pessoas dispostas a ir às últimas circunstâncias, mas esquecem desses 3 pontos que eu vou colocar aqui nessa noite. E farei isso para que você não seja um daqueles, ou um desses que tem se perdido. O primeiro ponto, que é importantíssimo para todo cristão que quer viver aquilo que Deus estabeleceu como propósito, se encontra em Isaías 42, versículo 8. Isaías 42, versículo 8, nós vamos ler, ou em Isaías 42, 8 nós vamos ler: eu sou o Senhor,
esse é o meu nome. Deus deixa claro quem Ele é. E Ele vai continuar: não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Para aquele que deseja viver o propósito de Deus, para aquele que entende que aquilo que Deus intenta fazer na sua vida é extraordinário, esse precisa compreender que, por mais extraordinário que seja aquilo que Deus vai fazer na sua vida, por mais que você seja um instrumento incrível na mão de Deus, a glória continua sendo de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Querido, Deus pode promover você, pode me promover, pode soprar o teu nome, pode soprar o meu nome, pode nos colocar num lugar de projeção, porém, a glória continua sendo de Deus. Quer viver o propósito de Deus na sua totalidade e plenitude? Entenda, tudo é por Ele, para Ele. Querido, Ele não divide a sua glória. Segundo, Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque às vezes, querido, Romanos 12, 3 é o estopim para corrompermos Isaías 42, 8. Romanos 12, 3 diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós. Isso é Paulo escrevendo. Então ele está dizendo: aquilo que escrevo por meio do favor do Senhor que recai sobre minha vida. Paulo já entra dando uma dica poderosa. Ele está dizendo: olha, por mais que vocês leiam o que eu estou escrevendo e achem, entendam que isso aqui é incrível, isso só é possível porque uma graça reveladora da parte de Deus repousou sobre mim. E aí, querido, ele continua: não pense de si mesmo além do que convém. E é por isso que disse que não compreender Romanos 12, 3 é o estopim para corrompermos Isaías 42, 8. Porque se eu penso de mim além do que convém, começarei a compreender que aquilo que está acontecendo não é para a glória de Deus, e sim para a minha glória. Tem muita gente, querido, que é realmente alguém que Deus chamou, é alguém que Deus estabeleceu, porém na caminhada foi se perdendo. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos entender que nós somos vasos de barro. O que nos faz incríveis não é o barro que foi utilizado. O que nos faz incríveis é a presença que reside dentro, querido, do vaso. É o que está dentro, querido, que faz toda a diferença. É Jesus, é Cristo em vós que faz a diferença. É Cristo em vós, é Cristo em mim, é Cristo em você. É isso que faz a diferença. E Paulo nos adverte: não pensem de si mesmo além do que convém. Terceiro ponto, Colossenses 1,16. Então, em Isaías 42,8 nós lemos: Deus não divide a sua glória. Quando nós vamos para Romanos 12,3, Paulo diz: olha, não pense de você além do que convém. Não importa a amplitude do seu ministério, não importa quanto dinheiro você tem, não importa quantos diplomas você tem, não importa o carro que você dirige, não importa a casa que você mora, não importa. Não pense de você além do que convém. Por quê? Porque nós somos vasos de barro. E o mesmo Paulo escreve em Colossenses 1,16. E ele deixa claro aqui qual é a posição do nosso Deus. E qual é a posição? Porque nele foram criadas todas as coisas. Não existe nada na ordem criada que tenha se autocriado.
Ele criou todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. O jogo encerra aqui. É Paulo dizendo, Deus criou tudo, tudo foi feito por Ele e é para Ele, querido. Tudo que eu faço é para Ele. O problema é que hoje, infelizmente, muita gente está achando que aquilo que é feito para si. Tem muita gente, querido, caminhando, trilhando a sua caminhada de fé, mas se perdeu. E não entende que tudo que fazemos é para Ele. Se eu toco é para Ele, se eu canto é para Ele, se eu prego é para Ele, se eu limpo é para Ele, se eu evangelizo é para Ele, se eu construo uma igreja é para Ele, se eu, meu irmão, se eu oro por alguém é para Ele, tudo é para Ele. E aqui eu quero abrir uma janela, quando nós entendemos que tudo é para Ele, tudo que fazemos, fazemos com excelência, amém? Aqui cabe a pergunta, até onde eu estou disposto a ir? Até onde eu estou disposto a investir? Porque se entendo que tudo é para Ele, tudo que fizer, querido, vou fazer com excelência. Paulo continua dizendo, Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Então tudo que existe, é Ele que sustenta. Você entende a grandiosidade do Deus que você serve? Você compreende isso? Porque se nós compreendermos isso, tudo muda. A nossa compreensão de vida cristã, a nossa caminhada vai mudar, vai ganhar novo sentido. Sabe qual é o grande problema de muita gente? É que não entende a quem está servindo. A impressão que nós temos é que as pessoas acham que estão servindo a pastores. E infelizmente tem muita gente por aí servindo pastores. Servindo um líder. Não estou dizendo com isso que você não deve servir ao teu pastor, aos teus líderes, seja aqui em qualquer outro lugar, mas eu estou dizendo, querido, que o teu serviço principal, que o objetivo principal disso tudo é glória de Deus. É o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 10, quando ele diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não são algumas coisas, não é aquilo que quero, é tudo ou é nada. Então, o Paulo diz, e Ele antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, para que tenha autoridade sobre tudo, para que governe sobre tudo. Entendendo esses 3 pontos, essas 3 colocações, nós precisamos fazer uma análise introspectiva. Porque pode ser que alguém esteja realmente entendendo, querido, que a glória é dele, mas não toda a glória. A glória é dele, mas se não fosse eu... Já viu alguém assim? A glória é dele, mas se eu não tivesse ido, aí, varão. Quem entende Isaías 42:8 entende o seguinte, a glória é dele. E se eu não tivesse ido, ele teria enviado outro. Porque ele continua governando sobre tudo e sobre todos. Quem entende, querido, de fato esses pontos, compreende que por mais incrível que seja, isso não merece nenhum tipo de honra e louvor. Eu não posso tentar tirar alguma coisa daquilo que pertence a Deus. Deus honra os seus. Deus não tem problema em honrar ninguém. Deus manda que nós honremos líderes, pessoas, autoridades. Honra é um princípio bíblico. O que nós não podemos fazer é tentar roubar aquilo que é de Deus. O que nós não podemos fazer é achar que porque temos algum tipo de habilidade, somos incrivelmente incríveis. O que nós precisamos fazer é olhar e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele entregou em nossas mãos.
mas no mesmo momento dizer: Pai, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Se o Senhor não fosse comigo, eu não estaria de pé. Porque minha guerra não é contra pessoas. Minha guerra acontece no âmbito espiritual, com seres que sem o Senhor eu não teria a mínima condição de pelejar. É assim que acontece. Quando nós passamos desses pontos e compreendemos que o propósito de Deus vai acontecer e que Deus nos convida a participar disso, com base em tudo aquilo que foi colocado, querido, é certo que as coisas vão funcionar. É certo que você vai lograr êxito. É certo que você vai desfrutar do favor do Senhor. E eu quero te dar um exemplo para a gente poder compreender na íntegra tudo aquilo que foi colocado como fundamento. E esse exemplo é o exemplo que nós encontramos em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Esse, para mim, se não for o maior, é um dos maiores exemplos que nós temos na Bíblia de alguém que compreendeu o propósito de Deus e que deu respostas precisas para aquelas perguntas que fiz anteriormente. O quão comprometido você está com o propósito de Deus? Totalmente. Até onde você está disposto a ir para viver o propósito de Deus? Até as últimas consequências. Esse homem deu essa resposta. O nome desse homem é Abrão. E o texto de Gênesis capítulo 12 começa com: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu lhe mostrarei. Presta atenção aqui. Abrão recebeu uma palavra, amém? Uma palavra. Na palavra que recebe, na direção que recebe de Deus, ou a direção que recebe de Deus, carrega em si mesmo o propósito de Deus. Deus tem um propósito. Então Deus chama um homem, e o intuito de Deus é que esse homem participe daquilo que ele quer fazer. Essa ideia não foi de Abrão. Abraão não tinha planos de sair da sua terra, da sua parentela e ficar vagando por uma terra que ele nem sabia qual era. Lembra que eu falei no início que desejo humano faz com que tenhamos vontade de alcançar algo, e o algo que queremos alcançar, a via de regra, não vai nos trazer problema. Ninguém levanta de manhã dizendo: enfim, desejo tanto arrumar um problema. Ninguém levanta. Eu queria um problema hoje, o dia está tão bom, eu queria um problema. Alguém já fez isso aqui? Você já fez isso? Levantou um dia de manhã e falou: quero um problema? Não, ninguém faz isso. Você não levanta, eu não levanto de manhã falando: queria tanto ser demitido, queria um problema, não tem dinheiro para pagar as contas. Ninguém faz isso. A gente levanta pensando: poxa, bem que podiam me promover no trabalho. Poxa, bem que aquele currículo que eu mandei para aquela empresa, o pessoal podia me chamar. A gente deseja essas coisas. Aí, olha, Deus, é por isso que eu amo meu Deus, porque aquilo que Ele está fazendo não diz respeito única e exclusivamente ao agora. O que Deus está falando com Abrão não estava diretamente ligado, ou não estava envolvendo única e exclusivamente o agora. Deus tinha uma visão de futuro, algo geracional, algo que estava para além da existência de Abrão, só que Abrão não sabia disso. Mesmo não sabendo, ele escuta o que Deus está falando, e aquilo que fala carrega o seu propósito, e o que ele faz? Ele obedece. Primeiro ponto. Se você é alguém que realmente entendeu o propósito de Deus para a sua vida, você é alguém que tem um coração disposto a obedecer o Senhor, independente do que estiver acontecendo e independente do quanto você está entendendo.
Tem muita gente falando, não, eu entendo o propósito de Deus, não, eu realmente estou vivendo o propósito de Deus, mas você vai olhar as atitudes da pessoa, a pessoa, querido, anda numa constante desobediência. Deus está falando, vai para um lado, ela vai para o outro. Deus está falando, pare, ela corre. Deus fala, corre, ela para. Fica difícil, querido. Fica difícil demais. E é por isso que falei que o propósito de Deus diverge diametralmente de desejo humano. Tem muita gente, muitas coisas para as quais Deus vai te chamar e que fazem parte integralmente do propósito dele para a sua vida e que num primeiro momento não vai fazer nenhum sentido para você, mas que é um conselho do teu pastor: obedeça sem reservas. Porque tudo aquilo que Deus fala, querido, Ele faz, e tudo aquilo que Ele estabelece, Ele mesmo sustenta. Faz sentido para você um fugitivo voltar para o lugar onde ele estava sendo perseguido, e além de voltar para o lugar, ir diante da autoridade máxima daquele lugar? Se colocar diante da autoridade máxima daquele lugar faz sentido para você? Nem para mim. Mas independente de fazer sentido para mim, para você e para o tal do Moisés, ele obedeceu. Fugiu do Egito, voltou para o Egito. Não satisfeito com isso, o que ele faz? Ele vai diante da autoridade máxima do Egito, Faraó. Para dizer o quê? Eu estou arrependido de matar o egípcio? Não. Libera o povo de Deus. Libera toda a tua força de trabalho. Libera os teus construtores, libera. Dá o teu jeito para construir aquilo que você quer construir. Porque Deus está solicitando que você libere o seu povo. Isso faz sentido para você? Não, nem para mim. Para a gente é mais fácil, porque a gente lê a Bíblia, a gente sabe o final da história. Mas imagina o que não passou na cabeça de Moisés. Porque é isso, querido. Abraão está aqui, ele tem um desafio. Qual é o desafio? Eu sei qual é o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus, nesse primeiro momento, a parcela do propósito, o fragmento do propósito que Deus me revelou, porque ainda tem isso. A primeira palavra foi: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu lhe mostrarei. Tem muita gente que nem escutaria o que está escrito no versículo 2. Porque quando Deus falasse, então, eu quero que você saia do lugar que você está, eu quero que você abra mão disso que você está fazendo, eu quero que você pare de se mexer, eu quero que você faça exatamente... A pessoa já bate biela, já bate pino, já entra no modo revolt e já vai embora. E Deus continua no mesmo lugar, quase dizendo, ei, você não escutou o resto, hein? Então, primeira coisa para aqueles que querem viver o propósito de Deus é ter um coração disponível para obedecer, um ouvido disposto a ouvir tudo e não parte. Ouvir tudo e não parte. Então esse é o primeiro ponto. E a pergunta que te faço nessa noite é: quão disposto você está para ouvir tudo que Deus tem para falar? E quão disponível está o seu coração para obedecer tudo que Ele está falando? Porque o propósito de Deus só se cumpre na vida daqueles que obedecem tudo, não a parte. Tudo, não a parte. Você lembra de Saul? Saul houve uma palavra que carregava em si o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? Eu vou executar juízo contra os amalequitas, porque lembra que o meu povo estava saindo do Egito, e eles saíram para guerrear contra o meu povo, e eles foram matando os doentes, os velhos, aqueles que não podiam se defender, lembra? Eu falei que eu ia vingá-los, eu falei que eu ia exercer juízo. Agora chegou a hora, porque agora eles não vão lutar contra velhos, contra doentes, contra crianças, agora eles vão lutar contra o meu exército. Agora eles vão lutar com um exército de homens, gente que sabe lutar guerra.
E aí Samuel chega para Saul e fala para Saul: Saul, você vai lá, você vai destruir tudo, você vai matar o rei, você vai... é isso, esse é o propósito. Aí Saul escuta tudo. O que Saul escuta? O que Saul escuta? Tudo. Mas ele obedece parte. Você conhece alguém assim? Já escutou tudo que Deus falou, mas não consegue obedecer a totalidade daquilo que foi liberado. Obedece a parte. Geralmente a parte que obedece é a parte que faz sentido. É a parte que é legal. Então Saul vai para lá e ele faz o que Samuel falou para fazer. Ele entra e sai destruindo tudo. Só que aí chega num momento onde ele olha e ele vê, cara, esses animais são incríveis. Esses animais são incríveis. E aí ele pega alguns animais. E aí ele começa a pegar tudo de valor, tudo aquilo que saltava aos olhos ele começa a pegar. E aí ele não só queria isso, ele queria se autopromover. Ele vai quebrando Isaías 42:8, ele quebra Romanos 12, ele vai quebrando tudo. Nós lemos que Deus não divide a sua glória. O que glorificaria o nome de Deus naquele momento? A obediência completa da sua palavra, mesmo que isso não fizesse sentido para os homens. Para o homem, para Saul, para mim, para você, fazia sentido olhar aqueles animais incríveis e falar: vamos levar. Não, isso aqui é muito incrível. Não, vamos levar. Não, isso aqui é escolar, aqui é incrível, vamos levar. Aí ele olha para o rei e fala: não, vamos fazer dele um espetáculo público. Não, vamos levar ele lá para o meio do povo. Vamos lá, ei, vamos lá. Só que naquele momento, o que glorificaria a Deus era a obediência completa da sua palavra. Por isso que eu não posso fazer o que faz sentido para mim. Eu preciso fazer aquilo que Deus me mandou fazer. O resultado disso é que ele leva tudo que tinha de valor e ele deixa tudo lá. A gente até o pessoal até escreveu música disso, hein? O pessoal escreveu música. Ficou famoso, do jeito ruim, mas ficou. Que aí Samuel chega e pergunta: eu escuto um mugido, um barulho de bichos aqui, o que está acontecendo? Aí, como todo bom desobediente, ele tem uma resposta na ponta da língua. Para tentar fazer com que aquilo ficasse menos ruim, ele faz o que os desobedientes fazem como ninguém. E ele joga para Deus. E ele diz: não, isso aqui não é para mim, isso é para Deus. A gente vai oferecer um sacrifício incrível. Olha os animais. Não tem nada a ver comigo. Aí Samuel olha para ele e diz: deixa eu te perguntar uma coisa. Tem mais prazer Deus em sacrifícios e ofertas do que os seus filhos lhe obedeçam? É melhor obedecer do que? Obedecer o propósito na totalidade do mesmo é a melhor coisa que nós podemos fazer. Abraão escuta isso, e aí, quando ele escuta essa direção de Deus, e ele continua a escutar aquilo que Deus está falando, porque ele não vai embora, ele não acha que isso que Deus está falando é uma loucura, ele não sai dali revoltado dizendo: isso não faz sentido. Ele vai para a fase B do plano. E qual é a fase B? Aqui Deus está falando para ele o que ele precisa fazer. Na fase B, Deus está dizendo o que ele vai fazer na vida de Abraão. Eu não sei em que fase você está, mas eu aconselho você a ficar no mesmo lugar, escutando a totalidade daquilo que Deus vai falar. Porque pode ser que você esteja na fase A, no ponto 1, no start. E nesse lugar, o que você está escutando, Maicon? O que Deus quer que você faça.
É Deus dizendo, olha, eu quero que você ore mais, eu quero que você dedique mais tempo à leitura da palavra, eu quero que você abandone essas amizades que nada tem a ver com aquilo que eu tenho para você, eu quero que você abandone esse contatinho aí que você guarda aí, eu quero que você pare de ver isso que você está vendo, eu quero que você pare de falar isso que você está falando, eu quero que você pare de almejar coisas que nada tem a ver com o meu propósito para a sua vida, eu quero que você pare de duvidar, eu quero que você pare de murmurar, eu quero que você pare de procrastinar. É só um exemplo. É o ponto de partida. Porque sem isso, querido, não dá para viver o resto. Então Deus diz, eu quero que você sai desse lugar. É tipo Deus falando assim, muda de estação. Quem é mais velho, né? Muda de canal. Eu tenho algo novo para você. E às vezes é isso que a gente precisa, querido, mudar de canal. Está num lugar cheio de chiado, cheio de interferência, cheio de barulho, cheio de ruído. E Deus está falando, sai daí. Por que você ainda está aí? Por que você ainda está fazendo isso? Por que você ainda está falando desse jeito? Por que você ainda está se apegando a coisas que nada tem a ver com aquilo que eu tenho para você? Ei, eu tenho um caminho mais excelente. Eu tenho algo melhor. Sabe, é Deus falando com Abraão, e Abraão entendeu isso. E aí, ele chega no versículo 2, no momento em que Deus vai dizer para ele o que ele vai fazer na vida dele, ou através da vida dele. E Deus chega para ele e diz, eu vou fazer. Ou em algumas traduções, far-te-ei. Eu vou transformar você. Porque é Ele que opera o querer e o efetuar, amém? É Deus, querido. Quando Deus olha para alguém e diz, eu vou fazer, se esse alguém permanecer no lugar que Deus estabeleceu, querido, ninguém pode segurar. Ninguém vai segurar. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, eu quero declarar, eu quero orar, chame como você quiser. Em nome de Jesus, você, em nome de Jesus, vai adquirir a capacidade. Vai adquirir a capacidade de permanecer no lugar que Deus estabeleceu. Deus vai te dar a capacidade para você abrir mão de tudo aquilo que tenta te levar para um lugar divergente do lugar que Ele tem para a sua vida. Deus vai desconectar você de uma geografia e vai conectar você a uma geografia que não é humana, é uma geografia do céu, é algo que está completamente conectado ao propósito de Deus. O ano de 2026 será um ano poderoso na sua vida, será um ano de desatar, será um ano de crescimento, será um ano de renovo, de olhos abertos, de visão clara. No nome de Jesus, grandes coisas o Senhor fará na sua e na minha vida, nessa casa em 2026, no nome poderoso de Jesus. E Ele diz, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer de você algo que você nunca imaginou, porque os planos de Deus são maiores do que os nossos, amém? Você, querido, você está almejando uma coisa, Deus tem algo muito maior para a sua vida, você está buscando uma coisa, com certeza Deus tem algo maior. Qual é o meu e o teu desafio? Descobrir isso, permanecer no lugar que Deus estabeleceu. Deus diz para Abraão, eu vou fazer. Saiba de uma coisa, o inferno pode tentar fazer você parar, o inimigo pode tentar fazer você parar, e sabe como ele faz isso? Ele faz isso, querido, trabalhando para que você duvide daquele que disse que faria. Se Deus falou, Ele vai fazer. Eu não sei o que Deus falou com você, eu não sei qual palavra você recebeu, mas eu sei de uma coisa, se foi Deus que falou, vai acontecer. Se foi Deus que falou e você permanecer no lugar que Deus estabeleceu, isso vai acontecer. Deus falou para Abraão, eu farei de você uma grande nação. Só que a minha pergunta para você é, e é por isso que o nosso Deus é Deus de obras completas, amém? Obras completas. Porque imagina, do que adianta Deus fazer de você ou fazer de alguém uma grande nação, um grande povo, e esse povo não ter como se proteger?
que adianta Deus enriquecer você e permitir que a traça venha e leve tudo? Que os gafanhotos cheguem e comam tudo? Que os teus inimigos cavem buracos? Os ladrões, lembra? Minam e roubam? Então, do que adiantaria você ganhar muitas coisas de Deus, mas não ter nenhum tipo de proteção para resguardar aquilo que lhe foi dado? Fala para mim, do que adiantaria isso? Nada. Nada. Só que o meu Deus e o teu Deus é Deus de obras completas, amém? Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Você pode dar um glória, abrir sua boca, dar a melhor glória que você puder, porque aquele que te chamou vai te manter de pé, aquele que te chamou, que Ele vai abençoar a tua vida, aquele que te chamou vai te guardar, aquele que te chamou, querido, vai te manter de pé, aquele que te chamou vai te sustentar pela mão, aquele que te chamou será um guarda ao teu redor, aquele que te chamou será um fundamento que vai sustentar você. Então Deus diz para Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação e abençoar-te-ei. Ah, pastor, mas sendo uma grande nação já não é uma bênção? Não é. É bênção, mas não é bênção completa. Deus está dizendo: eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar com o quê? Com o que você precisar. O que você precisa hoje? Eu preciso de algo. Com certeza você precisa de outra coisa. O seu irmão do lado precisa de outra coisa. Como Deus vai te abençoar, Michael? Eu não sei. Ele vai te abençoar dentro daquilo que você precisa. Como Deus vai te abençoar, Carol? Eu não sei. Eu sei de uma coisa: Ele abençoará você com aquilo que você precisa. Ei, comece a declarar isso, meu irmão, pelo amor de Deus, declare isso. Declare com a sua boca: Deus vai me abençoar com aquilo que eu preciso. Comece a dizer isso, verbalize isso, traga isso para fora, declare isso. Diga: Deus vai me abençoar com o que eu preciso. O eu sou está aqui e Ele é o que eu preciso no tempo que eu preciso. Comece a dizer: Deus vai me abençoar. Ah, Deus está me abençoando. Deus me abençoará com aquilo que eu precisar. Em nome de Jesus, creia nessa palavra. Você não é um órfão, você não é um pedinte, você não está abandonado por Deus. Deus irá abençoar você com aquilo que você precisa. Olha como incrível é viver o propósito. Quando a gente vai para Romanos, o que nós lemos? Ninguém pense de si mesmo além do que convém. Agora olha que loucura. Olha o que Deus diz para Abraão: eu engrandecerei o seu nome. Meu Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: você não precisa se engrandecer. Você não precisa permitir que seja encontrada iniquidade no seu coração. Não permita que se ache iniquidade no seu coração. Porque teve alguém que fez isso e não deu certo. Deus projeta. Deus não divide a glória, mas Deus projeta os filhos. Deus não divide a glória, mas Ele projeta, Ele sopra o nome dos filhos. Sabe por quê? Porque quando Ele sopra o nome de um filho de verdade, o filho pega toda essa projeção, toda essa suposta glória, todas as supostas conquistas. Sabe o que Ele faz? Ele constrói um altar de adoração. Querido, Ele vai lá diante de Deus e diz: Senhor, tudo é para Ti. Tudo veio de Ti e tudo volta para Ti. O Senhor me colocou nessa posição. A glória é Tua. O Senhor me deu esse bem, a glória é Tua. O Senhor abriu essa porta incrível, a glória é Tua. Ei, querido, Deus não tem problema em projetar aqueles que vão apontar para Ele e dirão: tudo veio dEle, tudo volta para Ele. Deus encontrou em Abraão alguém assim, um construtor de altares. Um construtor de altares. Deus fazia algo, Abraão de imediato fazia o quê? Construir um altar de adoração. Ei, querido Deus, Abraão não ia para o Instagram e falar: olha que incrível minha conquista. Abraão ia lá, pegava pedras, construía um altar e dizia: muito obrigado, meu Deus. É isso!
E Deus foi só enriquecendo Abraão. Deus foi só dando, querido, porque sabia tudo que eu dou para ele é incrível. Abraão é incrível. Que eu entrego algo para ele, ele vai lá e constrói um altar. Eu entrego algo para ele, ele constrói outro altar. E sabe o que ele está dizendo? Ele não está só construindo altares, ele está deixando, querido, para quem vem depois um memorial. Ei, meu Deus, ele está deixando um memorial para quem vem depois. Ele diz: eu vou engrandecer o teu nome. E tu, olha que incrível. Deus poderia falar: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te abençoar. Eu vou engrandecer o teu nome. E eu vou ser uma bênção. Ou eu serei uma bênção. Não. Deus diz: tu serás uma bênção. Olha como o nosso Deus é incrível. É Ele que está abençoando, é Ele que está fazendo tudo. Aí Ele olha para Abraão e diz: Abraão, tu serás uma bênção. Sabe por quê? Sabe por que Deus diz isso? Sabe por que Deus olha para você e diz: você vai ser uma bênção? Deus fala isso, querido, porque aquilo que Deus está fazendo na vida de Abraão não está ligado única e exclusivamente com Abraão, mas sim com o propósito que Deus estabeleceu. Deus está começando a estabelecer algo. Deus vai construir uma realidade a partir de Abraão, que não vai abençoar só Abraão e seus filhos, mas vai abençoar todas as nações da terra. Abraão não sabia disso. Então quando Deus diz: Abraão, você vai ser uma bênção, Ele não está dizendo que Abraão vai ser um cara incrível simplesmente, mas Ele está falando: Abraão, com essa tua atitude de obedecer, de permanecer no lugar, de se comprometer com um propósito, você vai abençoar muita gente. Você não vai ver, mas isso vai acontecer. É tipo Paulo dizendo: olha, eu plantei, Apolo regou, mas a glória é de quem? A glória é do Deus que dá o crescimento. A glória é do Deus que faz acontecer. A glória é do Deus que faz frutificar. A glória é do Deus que traz os nutrientes para que cresça. A glória é do Deus que não permite que as pragas cheguem e destruam. A glória é de Deus. É por isso que viver o propósito é tão incrível. E Deus fecha. No versículo 3, Ele dá a Abraão uma garantia, lembra? Versículo 1, Deus dá uma ordem, uma direção. Versículo 2, Deus diz o que vai fazer através de Abraão e na vida de Abraão. Versículo 3, Deus dá uma garantia. Lembra? Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não estabeleceu o fundamento, em vão trabalham aqueles que tentam construir alguma coisa. Olha o que Deus dá para Abraão. Ele diz: Abraão, eu estou te dando uma garantia, eu estou liberando uma chave poderosa que vai ser clara. Todos vão ver. Versículo 3, Deus diz: eu abençoarei os que te abençoarem. Isso ficou claro. Todos aqueles que estendiam a mão para Abraão começavam a ver a vida mudar. Todos aqueles que estendiam a mão, todos aqueles que contribuíam, todos aqueles que faziam alguma coisa em benefício de Abraão começavam a ver, queridas, as coisas acontecer. E essa palavra aqui não tem a ver só com Abraão, essa palavra começou a reverberar. Geração após geração, essa palavra começou a reverberar. Porque essa palavra não está fixa, única, exclusivamente na vida de Abraão, mas essa palavra, ela vai reverberar sobre a grande nação que Deus vai estabelecer a partir de Abraão. Então ele diz: eu vou abençoar todos que te abençoarem, eu vou amaldiçoar todos que te amaldiçoarem. Levantou contra Abraão, automaticamente Deus amaldiçoou. Abençoou Abraão, Deus abençoou. E aí ele fecha no versículo 3 dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção que alcançou Abraão, que faz parte do propósito de Deus, abençoou a vida de Abraão, abençoou a vida de Isaac, abençoou a vida de Jacó,
abençoou a vida dos filhos de Jacó. E essa palavra foi, querido, reverberando, geração após geração. O que aconteceu? Chegou na vida do pastor Jefferson, chegou na sua vida, chegou na sua casa. A minha vida foi abençoada porque Deus chamou um homem lá atrás e falou: sai do teu lugar, sai do lugar que faz sentido para você. E esse homem obedeceu essa palavra. Acredite naquilo que eu estou falando que farei na sua vida, e ele acreditou. Continue caminhando, porque quem vai te guardar na caminhada sou eu, não é você. E ele permaneceu nesse lugar. O que aconteceu? O propósito de Deus se cumpriu em toda a sua totalidade. Irmão, no nome de Jesus, entenda isso. Por mais que não faça sentido para você, permaneça no lugar que Deus estabeleceu. Por mais que você não entenda aquilo que Deus está falando, abrace aquilo que Deus está falando. Por mais, querido, que as guerras se levantem, permaneça no lugar que Deus falou, porque permanecendo nesse lugar, você desfrutará do favor do Senhor e da bênção de Deus, amém? Você desfrutará do favor do Senhor e daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Você desfrutará de tudo aquilo que Deus falou a teu respeito. Todas as palavras que Deus liberou a teu respeito irão se cumprir se você permanecer nesse lugar de obediência. Obedeça ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua capacidade. Obedeça ao Senhor, permaneça no lugar que Ele estabeleceu, e é certo que você viverá grandes coisas nele. Você que crê nisso, aplaude